Queria, então, começar dando as boas-vindas para todo mundo. Boa tarde, boas-vindas para todo mundo, né? Essa era uma reunião que era para ter acontecido, como vocês sabem, lá no dia 12 de março, se eu não me engano, né? Foi justamente um dia em que tudo começou a degringolar, né? Ou seja, foi quando a gente recebeu. Então, muita gente já naquele dia ligou dizendo estava em dúvida se ia ou não à reunião, etc. Foi um dia meio de caos, assim, então a gente acabou suspendendo, não tinha, quando chegou na hora da reunião não tinha mais ninguém, né, para participar da reunião, então finalmente a gente está fazendo agora, a gente ficou um tempo aí, um pouco de incerteza, muita coisa foi mudando ao longo do tempo, né, ou seja, essa reunião é um pouco para situar vocês dentro do funcionamento do nosso programa de pós-graduação, mas a gente teve que se adaptar, ou seja, basicamente todas as rotinas universitárias aí, não só no que diz respeito à pós-graduação, mas com relação a todos os setores da universidade, foram se alterando ao longo desse semestre, né? Então, acho que agora a gente já tem alguma segurança aí para falar de algumas coisas, né? A gente já pode dar falar com um pouco mais de segurança, mas mesmo assim tudo vai mudar muito ainda, né? Ou seja, porque a gente vai chegar a um determinado momento aí, talvez ao longo desse semestre, mas muito mais provavelmente a partir do primeiro semestre de 2021, a gente vai começar a voltar para alguma coisa próxima da vida normal aí, então a gente tem todo um plano de retorno às aulas, etc., né, e às outras atividades da universidade. Então, tudo isso, o que eu vou falar aqui é o que a gente pode falar nesse momento, né, o que a gente pode falar a respeito do programa nesse momento, algumas coisas que são práticas, que dizem respeito à maneira como o programa funciona, independentemente dos acontecimentos da situação emergencial de agora, né? Mas também algumas coisas a gente vai ter que ver aí, porque elas vão se alterar ao longo do tempo. Então, eu peço que vocês, né, eu queria chamar a atenção, começo chamando a atenção para isso, né, eu acho que mantenham-se atualizados, prestem atenção aos e-mails com comunicados, com informes que a gente vai mandando ao longo do tempo para vocês, né, porque tem muita coisa que se alterou, os prazos se alteraram, né, o prazo de integralização se alterou, mesmo o prazo de algumas bolsas se alteraram também, não todas, porque a gente fica na dependência do que a CAPES, o CNPq e a FAPESP decidem, né? Ou seja, tem mudanças entre entre uma situação e outra, né? Então eu pediria que vocês prestassem atenção nisso, né? Ou seja, mantenham-se atualizados, né? Prestem atenção aos e-mails que chegam, a gente vai colocar aí os links também, daqui a pouco vão aparecer os links para vocês encontrarem também todas as resoluções que são tomadas, todas as decisões, tanto no âmbito do IEL, quanto no âmbito da universidade em geral, né, que são esses dois links que estão dados aqui, né? Então, prestem atenção nisso, né? Eu acho que esse é o dado essencial, e qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em entrar em comunicação com a Secretaria de Pós-Graduação, né, que todo mundo vai estar disposto aí a esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, né? Não é a melhor situação do mundo para fazer nada, né? Muito menos para se dedicar a um trabalho aí de longo prazo, né, ou de médio e longo prazo, que é um mestrado e um doutorado, né, mas eu acho que a gente tem que ter alguma serenidade e tentar fazer o que é possível nesse momento, nas condições atuais, né? Então, contem sempre com a gente, né, contem com a coordenação do curso, contem com os orientadores, contem com a Secretaria de Pós-Graduação, que nós estamos aí para tentar ajudar vocês a fazerem da melhor maneira possível as pesquisas de vocês, a todas as atividades que dizem respeito ao mestrado e ao doutorado, né? Eu queria também, só para, antes de entrar nas questões mais técnicas aí, de apresentação do programa, eu queria também aproveitar a ocasião para apresentar aqui a Orna Levin, que está aqui presente também. A professora vai me substituir a partir de outubro, né? Eu serei coordenador do programa de pós-graduação até o final de setembro, já estou aí numa extensão do meu mandato, justamente por conta da pandemia. A partir de outubro, então, a nova coordenadora do curso será a professora Orna, né? Então, tudo que vocês... Está lá, ela está acenando para vocês. Todas as dúvidas que vocês levariam para mim, podem levar para ela também, a partir de agora, né? A partir de outubro. Queria entrar aqui em algumas questões referentes que vocês têm que prestar atenção, né? Eu acho que a primeira questão básica aí diz respeito aos créditos
a serem cumpridos em disciplinas, né? Eu queria lembrar que a gente tem 2 tipos de disciplinas, né? As disciplinas chamadas do componente comum, né, e as disciplinas do chamado componente específico, né, e para deixar em termos mais simples, são as disciplinas regulares e as do componente específico são os seminários de orientação, né. Então, eu pediria que vocês prestassem atenção nisso, porque uma coisa que acontece às vezes é os alunos vão fazendo as disciplinas do componente comum, né, vão fazendo as disciplinas regulares, né, e esquecem de fazer o seminário de orientação, esquecem de se matricular no seminário de orientação. Né, e a gente pode chegar no final do curso aí e não ter feito, e aí dá um problema danado. Né. A gente esse é um problema que diminuiu um pouco aí nos últimos anos, mas houve muito, né? Então, preste atenção nisso, né? Não se esqueça de matricular no seminário de orientação. Né. Quanto às disciplinas do componente comum, né, as disciplinas regulares, lembrem que vocês devem escolher disciplinas que tenham a ver com a pesquisa de vocês, ou seja, que ajudem a pesquisa que vocês estão realizando, que sejam apropriados para o tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. Né? E lembrando também que é uma coisa que às vezes os alunos esquecem, às vezes a gente não perde um pouco o contato com relação a isso, na hora da matrícula, entre o estudante e o orientador, né, mas é importante que o orientador seja consultado também, ou seja, que haja aí uma comunicação a respeito de que disciplina que vocês vão fazer. Né. Muitas vezes, talvez, o orientador de vocês pode passar também sugestões de disciplinas que ele ache importantes para a realização da pesquisa. Né. Lembrando também, um ponto que vai aparecer em seguida aqui, que essas disciplinas não precisam ser realizadas só no nosso programa, né? Ou seja, há a possibilidade, eu vou entrar em detalhes em seguida, de vocês fazerem, seja em outros programas do IEL, da Unicamp, ou de outras universidades também, que foi aprovada e que vai passar a valer a partir do primeiro semestre agora de 2021, né, que diz respeito ao seminário de orientação. Né. Essa mudança diz respeito ao fato de que vocês até agora, né, os seminários eram... a gente tinha diversas denominações, ou seja, basicamente cada professor, né, cada orientador tinha um seminário que ele ia repetindo ao longo do tempo, né, e que tinha um nome específico. Nós modificamos isso, né, então agora, a partir de agora, vão ser basicamente 2 seminários de orientação, né, que a gente vai ter, né, de acordo com a linha de pesquisa de cada projeto. Ou seja, na verdade, cada orientador vai ter uma turma desse seminário de orientação dentro da linha de pesquisa em que vocês estão matriculados, né, em que ele está orientando. Né. Então, na verdade, vai ficar um pouco mais fácil, vocês não... E eu acho que vai causar menos problemas aí na hora menos confusão na hora da matrícula. Né. Então, só prestem atenção nisso, né, vocês têm que se matricular sempre na turma também do orientador de vocês. Né. Às vezes dá alguns problemas, ou seja, o orientador pode estar fazendo alguma atividade que ele não vai abrir seminário de orientação, e você precisa fazer, porque vai acabar o curso. Aí, às vezes, há aí uma negociação em que vocês podem se matricular no seminário de orientação de outro orientador, mas, na verdade, vocês têm que falar isso, combinar bem com o orientador de vocês e com a pessoa que ministra com o outro seminário de orientação, né, para não ter problema e a matrícula não ser aceita, ou no final das contas vocês ficarem sem nota. Né. Então, vejam isso. Seminário de orientação também, para lembrar, tem as mais diversas configurações, cada orientador vai fazer o seminário de orientação de uma maneira diferente, pode ser presenciais, bom, nesse momento não, né, mas podem ser leituras orientadas, pode ser discussões com datas específicas ao longo do semestre, né, pode ser semanal, etc. Então, cada orientador vai ter uma dinâmica diferente. Né. Então, fiquem atentos a isso, ou seja, vocês vão ter que ver com o orientador de vocês como é que isso vai funcionar em cada caso. Né. Ao contrário das disciplinas, que são disciplinas regulares, todas as semanas, etc. Bom, podemos passar para o próximo. Bom, eu tinha falado para vocês, né, eu disse que ia voltar a esse assunto, que vocês não precisam fazer só disciplinas oferecidas pelo nosso programa de pós-graduação. Né, ou seja,
de comum acordo com os orientadores de vocês, vocês podem também buscar, eu, por exemplo, sempre oriento os meus orientandos a fazerem isso, a buscarem disciplinas, seja nos outros programas do IEL, seja nos outros programas da Unicamp, seja em programas da Unesp ou da USP, etc., disciplinas que possam também ser úteis para a pesquisa que vocês estão realizando, né? Ou seja, vejam isso, né? Sempre lembrando, no entanto, né, que a convalidação dessas disciplinas feitas fora do nosso programa, né, ela não pode ultrapassar o limite de 1/3 do total de créditos do curso, né? Ou seja, tem uma proporção que vocês têm que prestar atenção, né? Ou seja, na verdade, vocês têm que garantir... Na verdade, eu me lembro quando eu fiz doutorado, que eu fiz no nosso programa, né? Eu fiz até disciplinas sobrando, mas tinha que ter aqueles 2/3 de disciplinas feitas no programa, né? E aí eu fiz disciplinas excedentes tanto no programa quanto fora também, né? Eu acabei sobrando disciplina aí, uma disciplina, não é um problema, né? Então, prestem atenção nisso, só que vocês têm que ter no mínimo 2/3 aí de disciplinas do nosso programa. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção também é o número de créditos da disciplina que vocês vão fazer, né? Porque, por exemplo, se vocês forem para alguns programas, né, dentro da própria Unicamp, né, esses programas não têm um número de disciplina, não tem um número de créditos por disciplina comparável ao nosso. Ou seja, podem ficar faltando créditos, e aí vocês vão ter que fazer uma disciplina a mais, né? O que eu queria frisar não deveria ser um problema, ou seja, na verdade, ficar sobrando disciplina não é um problema tão grande, sobretudo no doutorado, né, em que a gente deve tentar ter uma formação que é específica, né, pensando na nossa pesquisa, mas também uma formação um pouco mais ampla, né, para dar conta da área, né. Então, só percebam isso, né, não fiquem se fiando, eu fiz 3 disciplinas já, fiz 2 disciplinas no nosso programa e fiz uma disciplina na USP, mas a disciplina da USP tem menos créditos do que a nossa, ou uma disciplina no IA, isso aconteceu, né, as disciplinas do IA têm menos créditos, e isso acaba dando problema no final, ou seja, vocês não vão conseguir, vocês vão ficar devendo aí créditos de disciplina, né? Por último, né, queria lembrar que vocês só conseguem convalidar créditos de disciplinas realizadas depois da matrícula no programa, né, que essa é uma dúvida que surge às vezes, né, volta e meia alguém escreve, mesmo alunos que estão vindo de outras universidades, né, e que perguntam, eu não posso convalidar as disciplinas que eu já fiz, fiz na USP, ou que eu fiz na UFPA, ou que eu fiz na UFSC, etc., que fiz em outra universidade, não posso convalidar. Não pode, porque a gente só aceita as disciplinas realizadas a partir da matrícula, ou seja, vocês podem fazer disciplinas em outras universidades e aproveitar, desde que seja depois da data da matrícula, né, da matrícula inicial na Unicamp, né? Então, só para deixar claro isso, né, porque é uma dúvida que aparece. Bom, queria abrir aí, acho que a partir desses pontos aí, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Nada? Bom, se aparecer alguma dúvida, digam aí. Acho que a gente pode seguir adiante aqui. Bom, outra questão que é importante também, para a qual vocês devem ficar atentos, né, são os prazos de integralização, né? Ou seja, para evitar justamente que vocês sejam desligados do curso, né? Ou seja, evitar que sejam desligados do curso e evitar também que a gente tenha lá um acúmulo no final do percurso de vocês, né? Ou seja, todo mundo mais ou menos vai acabando o doutorado e mestrado mais ou menos pela mesma época, né? E acaba dando problema às vezes, ou seja, as pessoas perdem o prazo, e sobretudo também a gente tem uma preocupação em tentar manter aí um prazo que não é só o prazo de integralização normal, mas que é o prazo considerado bom, né? Considerado bom para a avaliação da CAPES, né? Ou seja, tentem prestar atenção nesses prazos aí que são um pouco diferentes, né? Ou seja, a gente tem prazo de integralização, né? O prazo máximo de realização do mestrado é de 36 meses, né? Ou seja, quem ingressou agora no início de 2020, né, teria supostamente até fevereiro de 2023 para fazer o seu mestrado, né?
A gente teve uma extensão por conta da pandemia, né, a gente teve uma extensão de prazo concedida pela Unicamp, né, que é uma extensão de prazo de 3 meses, né, então a gente ganharia aí até maio de 2023, mas queria lembrar só que pelos critérios atuais de avaliação da CAPES, né, seria importante tentar encerrar em 30 meses, né, tentar encerrar em 30 meses, ou seja, até agosto de 2022, né, o mestrado. Bom, isso tem a ver também com as bolsas, né? Eu queria lembrar, a gente vai falar depois sobre as bolsas, mas queria lembrar que as bolsas também, elas acabam antes, ou seja, vocês, por mais que vocês tenham 36 meses de prazo de integralização, ou 39 meses, com esse prazo a mais concedido pelo Unicamp, né, vocês não vão ter nem os 30 meses, que é o considerado bom, para fazer o mestrado de vocês. Né? Então, prestem atenção nisso, né? Porque, na verdade, também a gente tem um problema que tem muitos alunos que deixam, vão fazendo, sem pensar muito nesse prazo final, né? Chegam no final, ainda estão redigindo os seus... estão escrevendo seus trabalhos, estão escrevendo suas dissertações, suas teses, né? Mas quando chega lá no final, a bolsa acaba, né? E ainda tem muita coisa para escrever. Né? E aí fica aquela coisa, você tem que arranjar trabalho, você tem que fazer outra coisa, enquanto está escrevendo tentando concluir a sua dissertação, tentando concluir a sua tese, né? E como a bolsa acabou, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, ou seja, aquele prazo que parecia existir, na verdade, vai ficando cada vez mais problemático, né? Então pensem nisso, né? Lembrem disso, né? Ou seja, tentem adiantar o trabalho, tentar puxar as leituras para quanto antes, né? E tentem começar a escrever o quanto antes também. É uma dica que eu sempre dou também. Não deixem para a última hora, porque a última hora parece muito distante, às vezes a gente pensa, 2022, né? Tá tão longe, 2022 é amanhã. Né? Então, ainda mais nessa situação maluca em que a gente está. Né? Então, tentem tudo que der para fazer, né? Por mais que a gente tenha todas as dificuldades desse momento, né? A gente está sem acesso à biblioteca, está sem acesso a uma série de recursos aí, mas a gente vai ter que se virar, né? Ou seja, bibliotecas virtuais, etc. Né? Ou seja, cada vez mais a gente tem sites de compartilhamento de livros, etc., e de artigos. Então, tentem adiantar tudo que puder, né? Para a coisa não estourar lá no final. Né? E o doutorado, a gente tem um prazo que é de 54 meses, né? Ou seja, quem ingressou agora no início de 2020 tem até agosto de 2024, com também um acréscimo de 3 meses, né? Então a gente tem aí 57 meses, na verdade, até novembro de 2024. E nesse caso, a avaliação da CAPES é justamente de 54 meses, ou seja, para ser considerado bom. Né? Mas sempre lembrando, né? Lembrem sempre da bolsa. Né, da bolsa, né, para quem contar com a bolsa aí, que a bolsa vai acabar antes. Ficou alguma dúvida sobre esse ponto da integralização? Não? Tá tudo ok? Bom, acho que a gente pode entrar agora na questão da avaliação, né, que depois a gente chega nas bolsas, né. A avaliação quadrienal, né, vocês devem saber que a gente tem aí uma avaliação que era, um tempo atrás, trienal, né, ou seja, a cada 3 anos, agora, nos últimos anos, ela passou a ser quadrienal, né. A gente tem um quadriênio se encerrando agora, né, ele vai se encerrar agora, então o último relatório vai ser feito vai ser feito agora, na verdade a gente está em dúvida, porque seria entregue lá entre fevereiro e abril do ano que vem, e agora houve uma loucura na CAPES, né, ou seja, dentro desse quadro todo de insanidade geral, a presidência da CAPES veio dizer que o relatório tinha que ser feito no final desse ano, entregue até dezembro, né, o que é uma loucura, ou seja, na verdade a gente vai fazer um relatório sobre coisas que não estão prontas ainda. É uma alucinação, né, e supostamente para permitir que mude a própria dinâmica da avaliação, e a gente não tem nem ideia do que vai vir aí por diante, porque tudo que vem é meio estapafúrdio. Mas eu queria lembrar, então, que a gente tem essa avaliação quadrienal, e essa avaliação é importante, né, por uma série de razões, mas, sobretudo, porque é a partir dessa avaliação que, pelo menos nos termos atuais, né, isso pode mudar a qualquer hora, porque seja CAP, seja CNPq, ou seja, tudo que depende do governo federal, fica mudando o tempo todo. Né? Esse semestre foi um semestre alucinante com relação a isso, né? Eu vou falar disso quando a gente fala das bolsas, mas também com
quanto à avaliação e quanto à distribuição de recursos para os programas de pós-graduação, isso também pode se alterar a qualquer momento, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Supostamente, né, se as coisas continuarem como são agora, a distribuição de recursos para os programas de pós-graduação, sejam as bolsas da CAPES, sejam aqueles recursos que a gente usa para o custeio do programa. Queria explicar o que é custeio do programa. Custeio do programa é o que a gente usa para pagar as bancas, né, a realização das bancas. Quando a gente tinha bancas presenciais, por exemplo, né, os professores vinham de outras universidades, de outros estados, etc., para participar das bancas. Então, as passagens, a hospedagem, diária, etc. As pesquisas de campo, né, ou seja, a gente paga também, participação em eventos, a gente paga também, ou seja, tudo isso é programa, né, tudo isso é verba de custeio. Então, eu queria lembrar que essa verba, a gente recebe uma determinada verba por ano, né, seja para as bolsas, seja para o custeio, né, e essa verba depende da avaliação, ou seja, nós supostamente recebemos mais verba para custeio, né, por conta de sermos um programa com nota 7, ou seja, com a nota máxima dentro da avaliação da CAPES. Então, por isso é que, apesar de a gente poder discordar de todo o discurso meritocrático, etc., etc., né, apesar de tudo isso, é importante manter uma nota alta, porque se isso não ocorre, a gente não tem mais como custear todas essas despesas, né, que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, por isso que eu friso que é importante que a gente tente manter a nota 7, né, e isso depende tanto da produção dos professores, né, quanto da produção discente também, ou seja, vocês também são parte importantíssima aí da nota que a gente tem, né. Queria lembrar, então, tudo isso que a gente veio falando até aqui, ou seja, aqueles prazos que eu disse para vocês, tem o prazo de integralização, mas tem um prazo que a CAPES determina que é o considerado bom. Se a gente começar a estourar muito aquele prazo da CAPES, né, a nota pode cair. Se a gente não tiver a produção discente, a nota cai. Né? Ou seja, então vocês têm que produzir, vocês têm que publicar artigos, vocês têm que participar de eventos, etc. Tudo isso conta para a nota da CAPES, além de contar para o currículo de vocês, ou seja, é algo aí que, na verdade, todo mundo ganha se a gente conseguir fazer, né? Ou seja, não tem perda aí no meio do caminho, né? Bom, produção intelectual, né? Eu vou falar aqui, há basicamente dois tipos de produção intelectual, né? Tem um terceiro que acaba, no nosso caso, não entrando, que é a produção artística, né? Não acaba entrando na avaliação, a gente até põe lá a gente pode, na parte dissertativa do relatório, a gente chama atenção, porque é um a mais que a gente vai ter, né? Mas o que conta mesmo de produção intelectual para avaliação do programa, no nosso caso, é a produção bibliográfica, então as publicações de artigos que vocês fazem, de capítulos, de livros, ou seja, tudo isso, trabalhos em análise de eventos, tudo isso vai contando para a nota do programa, né? E também a produção técnica, né, que são as apresentações de trabalhos em eventos. Ou seja, quanto mais vocês participarem de eventos, quanto mais vocês publicarem, melhor para o programa e melhor para vocês também, currículo para depois concurso, etc. Tudo isso conta, né? E vocês sabem que até para distribuição de bolsas, por exemplo, mesmo para o mestrado, hoje em dia a FAPESP cobra que vocês já tenham publicações, né? Ou seja, então vocês têm que começar a publicar desde a graduação, aí, senão a gente vai ter problema, né? Às vezes parece uma loucura, mas é isso, né? Ou seja, é alucinante, ou seja, a cobrança é cada vez maior, mas a gente não vê aí nenhuma perspectiva de que isso mude nos próximos anos. Bom, alguma dúvida sobre isso? Bom, queria lembrar, né, que tudo que vocês fazem, né, ou seja, toda a produção de vocês, seja produção bibliográfica, seja produção técnica, né, deve entrar na plataforma Lattes, ou seja, vocês têm que ter o Lattes, né, vocês têm que ter o currículo Lattes, e a dica que eu dou sempre é, vocês participaram de um evento, né, participaram de uma mesa, participaram de um debate, apresentaram um trabalho, etc. Ou seja, o que vocês fizerem, né, ou publicaram um artigo, publicaram um livro, publicaram um capítulo de livro, publicaram um trabalho em anal,
façam o registro o quanto antes na plataforma Lattes. Né? Eu, por exemplo, faço no mesmo dia. Na verdade, para não, eu ficava anotando para depois lembrar, era uma loucura. Ou seja, eu peguei e me disciplinei para faça alguma coisa. Saiu um texto, dei uma palestra, etc. No mesmo dia eu já vou lá e registro na plataforma Lattes. Porque é dali que a gente vai puxar os dados para o relatório anual, né, que junto vai formar o relatório quadrienal, né, para avaliação da CAPES. Né? Então, prestem atenção nisso. Né? Era essa base Lattes do CNPq, eu acho que todo mundo tem. Eu acho que vocês não têm nem como se inscrever no nosso processo seletivo sem o currículo Lattes, mas não adianta ter currículo Lattes e não atualizar o currículo Lattes. Então, prestem atenção nisso. E a gente tem uma base de dados interna, Unicamp, que vocês vão ter que também manter atualizado, que é o CIPEX. Né? Então, lembrem disso, né? Ou seja, a gente tem o Lattes e a gente tem o CIPEX. Bom, alguma dúvida quanto a isso? Eu queria falar agora sobre, eu disse para vocês, né, que a gente recebe os recursos financeiros da CAPES com base na nossa nota. Né? Ou seja, a gente tem nota 7, a nota máxima, então é isso que determina que a gente receba um determinado número de recursos. Né? Por exemplo, né, a gente tem um valor destinado aí anualmente para o pagamento das bolsas. Né? Esse número, até o ano passado, era de 650.400, e esse ano aumentou para 778.800. Né? Queria lembrar que isso paga todas as bolsas, né? Ou seja, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Até quando a gente tinha, ou seja, o PNPD. Agora a gente está em dúvida aí se vai continuar ou não o PNPD, está em suspenso, né? Que é o programa de pós-doutorado ligado à CAPES. Vejam que a gente teve aí um acréscimo de 2019 para 2020, né, que ocorreu nesse ano, né, que foi uma coisa completamente inesperada, porque começou, primeiro a gente teria corte de bolsas, vocês devem lembrar, né, ou seja, isso que eu falei lá no início da reunião, né, que eu disse, foi um ano alucinante, porque a gente recebia assim, numa semana diziam, não vai ter bolsa mais, vão cortar as bolsas, vocês não podem inscrever. Na outra semana vinham, vocês vão ganhar 10 bolsas a mais de doutorado. Ou seja, tentar se planejar, tentar administrar um programa de pós-graduação num quadro como esse, em que não há a mínima previsibilidade, que não há a mínima segurança sobre o que vai acontecer amanhã, ou nem sobre o que está acontecendo naquele momento, porque as coisas mudavam literalmente, assim, havia uma decisão na quarta-feira, outra na quinta-feira e outra na sexta-feira, e as coisas iam sendo derrubadas, e a gente ficava, entra no site, vê se é possível registrar a bolsa, ou seja, indicar as bolsas para os alunos que são ingressantes para vocês. Né? É uma coisa alucinante isso. Mas veja que no final das contas a gente acabou recebendo essas bolsas a mais, que estão aí. Né? Ou seja, por isso que a gente passou de 650 mil para 778 mil. Né? Queria lembrar, tem até frisado ultimamente, né? Ou seja, nas últimas 2 reuniões, eu acho, que eu me lembro que houve uma acusação aí há alguns anos, muito engraçada, que teve alguma pessoa disse, estão escondendo dinheiro no programa de pós-graduação, porque saiu no diário oficial que eles receberam, sei lá, 700 mil, mas na verdade só aparece 100 mil de custeio do programa. Bom, é porque inclui as bolsas, ou seja, o valor que vocês vão ver no diário oficial é o valor total de 650 mil mais 114 mil, que dá 765 mil. Ou esse ano, né, o valor das bolsas mais o valor do custeio. E aí eu queria frisar uma coisa também. Para esse ano, vocês vejam que mesmo a gente mantendo a nota 7, né, o valor do custeio veio só 50% do que a gente deveria receber. E a gente não tem a mínima segurança de que a gente vai receber o valor total até o final do ano. Né? Esse ano tá uma loucura, ou seja, veio menos, a gente não tem como gastar, está numa dificuldade tremenda, porque a gente não tem como gastar o dinheiro que a gente tem até aqui do ano anterior, porque a gente não está podendo fazer atividades, não está podendo fazer pesquisa de campo, a gente não está fazendo participação de eventos, ou seja, esse dinheiro está parado e a gente não sabe direito o que vai poder fazer dele. Né? Então, só preste atenção nisso, né, porque, ou seja, a gente está mantendo a nota 7, a gente já teve uma redução para 50%. Sabe-se lá o que vai acontecer daqui por diante, sobretudo com os programas que tiverem nota mais baixa. Né? E queria lembrar que é uma disparidade muito grande,
Porque há programas com nota mais baixa que, em vez de receber esses 114 mil no ano passado, receberam 4 mil, né? 4 mil reais. Né? Ou seja, basicamente, você não pode fazer nada, não pode convidar uma pessoa para uma banca, não pode pagar palestrantes, não pode financiar viagens de pesquisa, não pode financiar a apresentação de trabalhos. Né? Então, queria só chamar atenção para isso, por que é importante a nota? Ou seja, por mais que a gente ache que essa questão da nota seja irrelevante, que deveria ser de outro jeito, né, ela tem uma consequência prática que é essa, né, ou seja, o volume de recursos com que a gente vai poder contar. Então, só chama atenção para isso. Né. Bom, aqui, só para deixar claro aí quais são, ou seja, o uso de recursos que vocês podem fazer, né, para além daqueles que são os regulares, ou seja, pagamento das bancas, etc., que vai ser feito a despeito das solicitações de vocês, né? Ou seja, vai chegar um determinado momento que vocês vão fazer as bancas finais, e aí a gente vai convidar as pessoas, vai pagar passagem diária, etc., né? Vocês podem solicitar recursos do programa, né? Claro, quando a vida voltar ao normal, nesse momento não faz sentido, porque a gente não pode nem viajar direito, né? Para participação em eventos com apresentação de trabalho, né? Ou seja, não pode para evento que vocês vão só assistir, mas se vocês forem fazer uma comunicação, né? Se vocês forem dar uma palestra, se vocês forem participar de uma mesa, vocês podem pedir recursos do programa. Né? O programa paga um valor de acordo com determinadas regras que nós temos, etc. Essas regras mudam ao longo do tempo. Né? Atualmente, se eu não me engano, a gente está pagando 4 diárias, né, o valor máximo tem sido de 4 diárias, né, mas mandem lá a solicitação com todas as regras, etc. E aí o coordenador, que no momento sou eu, depois vai ser a Orna, vai avaliar e vai conceder ou não esses recursos, né, ou vai ver se vai conceder a totalidade dos recursos solicitados ou não. Né. Então, mandem toda a documentação certa que isso aí é avaliado. E a gente tem também a possibilidade de financiar trabalho de campo, né, pesquisa de campo, ou seja, vocês precisam consultar um arquivo em determinado lugar, vocês precisam consultar uma biblioteca em determinado lugar, vocês podem solicitar recursos também para o programa, dentro dessas regras também que a gente tem, que vão sendo revisadas, né, ao longo do tempo, mas a gente pode financiar isso também. Né? Então, não se esqueçam disso, né? Ou seja, vocês podem contar com isso também. Né? Tem todas as informações lá no site, né? Vocês devem ver aí a gente tem o link aí embaixo, né? Mas basta entrar lá no site do IEL que vocês encontram essas informações. Né? Tem um formulário e tem todos os documentos anexos que vocês têm que mandar. Bom, vamos entrar agora na questão das bolsas. Né? Tem aqui os critérios, né? A gente tem aí o critério de cota, né? Ou seja, as cotas étnico-raciais incidem também sobre as bolsas. Né? Então, a gente tenta manter a proporcionalidade do número de ingressantes por cotas étnico-raciais, tentar também reproduzir isso também na distribuição das bolsas, né? E o critério básico, né, é a ordem de classificação. Né? A ordem de classificação, e a gente tem, na verdade, 2 séries mais ou menos paralelas, que a gente vai alternando, né? Então, primeiro, ou seja, o primeiro colocado dentre os optantes por cota étnico-racial recebem uma bolsa. O primeiro recebe uma bolsa. Depois vem um não optante. E a gente vai alternando até esgotar as bolsas. Né? Até esgotar as bolsas, até esgotar ali a cota de 20%, depois entra a classificação geral. Né? E uma questão fundamental é não possuir vínculo empregatício no momento da concessão da bolsa. Né, da atribuição da bolsa. Né. Isso é uma coisa meio maluca, ou seja, essas regras vão mudando ao longo do tempo. Né. A última determinação aí é alucinante. Eu não me lembro agora se vale para a CAPES e para o CNPq também, ou se que é a regra de que vocês podem ter vínculo empregatício em determinados casos e com regras bem claras, né, contanto que vocês não tenham no momento da concessão da bolsa, ou seja, a lógica alucinada por trás disso é que vocês vão poder, ou seja, no fundo a lógica é vocês vão poder atribuir esse emprego que vocês conseguiram depois da concessão da bolsa à bolsa que vocês têm.
né? Ou seja, no fundo é para ajudar as métricas aí das agências de fomento, né? Então é uma coisa alucinada, não faz sentido nenhum, mas é isso, né? E tem um máximo de horas lá que vocês vão poder trabalhar, né? Se eu não me engano, são 8 horas semanais. É isso, Cláudio? Isso mesmo, Eduardo. 8 horas semanais e dentro de algumas atividades, ou seja, são atividades didáticas, basicamente, que vocês vão poder, ou seja, vocês vão poder dar aula por 8 horas semanais, né? E, claro, isso tudo está condicionado ao rendimento que vocês vão ter, ou seja, se começar a cair o desempenho de vocês dentro do curso e isso for avaliado pelo orientador ou pelo programa como sendo uma decorrência do fato de vocês estarem acumulando a bolsa com um emprego posterior, isso pode causar problemas também na manutenção da bolsa, né? Então, preste atenção nisso para não dar problema, né? Às vezes a gente pega um emprego de 8 horas, mas que, na verdade, essas 8 horas, por exigência do empregador, acaba se multiplicando em muitas outras horas e acaba inviabilizando a pesquisa, né? Então, prestem atenção nisso para não dar problema, né? Seja no trabalho, seja sobretudo no programa. Aqui é a distribuição de cotas de bolsas do programa, né? Ou seja, vocês devem saber, né, que pelo menos até esse ano, né, a CAPES ainda está assim, mas o CNPq a gente não sabe direito, está vindo agora, na verdade, chegaram entre ontem e hoje algumas determinações aí, umas diferenças com relação ao que era a maneira de distribuição das bolsas, né? Até agora o que a gente tem a gente fala em bolsa, mas na verdade o que interessa são as cotas de bolsa do programa, né? Ou seja, essas bolsas são bolsas, a gente pode dizer que são perenes em alguma medida, né? Elas existem ao longo do tempo e elas vão sendo atribuídas aos ingressantes, né? Ou seja, alguém conclui o seu trabalho, né, de mestrado, de doutorado, e aí libera essa bolsa, e essa bolsa é atribuída para os alunos que estão ingressando, né? A gente tem um número de bolsas que, para um programa da nossa dimensão e com a nossa nota, nunca foi o ideal, ou seja, a gente tem, na verdade, um número de bolsas menor do que a gente deveria ter, né? Houve aí, agora com esse acréscimo dessas bolsas de doutorado da CAPES, agora em 2020, no primeiro semestre, a gente teve aí um aumento que foi significativo, né? Mas mesmo assim, ainda assim, a gente tem, se a gente comparar com outros programas, alguns até de nota menor do que o nosso, ainda não é o número ideal. Isso se deve a uma série de distorções que aconteceram ao longo do tempo, né? Ou seja, São Paulo era visto como tendo a FAPESP, então a FAPESP poderia cumprir o papel que em outros estados não são cumpridos por agências estaduais, né? Mais uma série de questões que dizem respeito, seja ao programa mesmo, seja a Unicamp, seja a outras determinações, acabaram criando essa situação aí um pouco distorcida, né? Mas as bolsas são essas que vocês estão vendo aí, os números, né? Então a gente teve 4 bolsas de mestrado da CAPES e 7 do CNPq esse ano, né? Isso foi uma batalha, porque a gente achou que não teria bolsa nenhuma no CNPq, né? E as coisas foram degringolando, porque no ano passado eles, se eu não me engano, essa determinação vem... eu já estou meio perdido, não sei se essa foi a determinação do dia 31 de dezembro de 2019, a gente veio a determinação, cara, é um dia ideal para isso, né? Para que a gente não possa reagir, veio a determinação de que não haveria mais bolsa nenhuma do CNPq esse ano, né? Ou seja, a gente não poderia contar com bolsa nenhuma. Mas depois, ao longo do tempo, isso foi modificado, e aí agora, se eu não me engano, é a partir de setembro, não sei se foi alterado de novo, que isso vai passar a valer da gente não poder atribuir as bolsas. Então a gente teve algumas extensões de prazo aí ao longo desse semestre aí. Então são essas bolsas, né? Então, 4 da CAPES, 7 do CNPq, para 2021, 7 da CAPES e supostamente 3 do CNPq, mas se as cotas de bolsa forem extintas mesmo, essas bolsas não vão existir, né? Então a gente vai ter que entrar lá no pedido, em balcão, etc. A gente está estudando ainda como que se faz isso. 2022, 4 e 5, né? E o total é esse que vocês estão vendo, né? Ou seja, a gente tem 11 bolsas da CAPES e 8 bolsas do CNPq, né? Mas como eu disse para vocês, essas bolsas do CNPq provavelmente não vão existir, né? Com relação ao doutorado, né, os números são outros, né? A gente teve, então, 14 bolsas de doutorado esse ano da CAPES, né, e 6 do CNPq, né, e os números são esses que estão daqui por diante, né? Ou seja,
vocês vão vendo aí, não interessa tanto agora, né, porque vocês ingressaram esse ano, mas vocês vejam que tem uma variação no tempo, ou seja, por conta, por exemplo, dessa atribuição de 10 bolsas de doutorado CNPq num único ano, nesse ano, né, a gente criou essa distorção, que a gente vai ter um ano, que supostamente daqui a 4 anos vai se repetir, né, em que a gente tem 14 bolsas, e aí no ano que vem a gente tem 4 bolsas só, em 2022, 4 bolsas também. Né? Então, vocês vejam que essa distorção vai se acumulando, vai sendo cumulativa. Né? É difícil, não tem como a gente lidar com isso, né? Ou seja, esse é o problema, né? Ou seja, a gente está numa situação maluca. Né? Professor Oi. Professor Eduardo, é Miguel quem fala, tudo bom? Oi, Miguel. Posso complementar um pouquinho? Claro. Só complementando a título de informação, é importante verificar que esse ano realmente, como o professor Eduardo coloca, é um ano que realmente foi muito atípico. Primeiro, a gente tinha uma situação de muito corte, não é corte de bolsas CNPq, corte de bolsas da CAPES, né? Inclusive algumas transformando em empréstimos. Não é? O objetivo da CAPES era, num primeiro momento, colocar como empréstimo e depois cortar em definitivo. Esse era o primeiro objetivo, né, dessa intenção do governo aí de Bolsonaro, que tem claramente uma posição contra a ciência e tecnologia. Enfim, com a movimentação aí do programa, dos alunos, inclusive do Ministério Público, o governo teve que abrir mão, ou seja, aquelas bolsas que seriam empréstimos, no caso da CAPES, e que não entrariam esse ano, não seriam atribuídas esse ano, essas bolsas voltaram para o programa, ou seja, a gente conseguiu atribuir elas, não é? Inclusive, o governo teve que pagar retroativo a março. Uhum. Então, tanto no mestrado, principalmente no mestrado CNPq e depois CAPES, a gente teve essas alterações e manutenção dessas bolsas de tal ordem que a gente, a princípio, imaginou que não atenderia todos os alunos, mas, por fim, não só atendeu os alunos deste ano, como também dos anos anteriores, de tal ordem que, inclusive, sobrou bolsas, né, que a gente teve que atribuir para alunos que já tinham recebido bolsas e que, por fim, a gente teve que complementar para essas bolsas não ficarem vazias, não ficarem sem ter alunos a ocupar. E no doutorado, a gente teve também esse acréscimo, né? De repente teria menos bolsa, depois não só teve a quantidade que a gente previa, mas também um pouco a mais, porque houve aí um acréscimo de bolsas de doutorado para o programa. No início era, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, acho que era 10 bolsas, né, a cota, alguma coisa. Hoje a cota de bolsa no doutorado é 20 bolsas. Uhum. E no caso do mestrado, a gente teria 14 bolsas, reduziu para 11, não é? 11 bolsas, sendo que ficou 3 empréstimos, que depois esses empréstimos eles vão até 2021, não é? Depois de 2021, o objetivo do governo é cortar essas bolsas que foram consideradas empréstimos, que foram transformadas em cota empréstimos, e no primeiro momento foi isso, e há uma possibilidade agora de que essas bolsas, o sistema inclusive está preparado, todo ano, essas bolsas empréstimos, os programas possam solicitar, apresentar demandas, de maneira que, eventualmente, pode ser que sejam atendidos essas demandas como cotas empréstimos. É uma política estranha, ficou um negócio muito confuso o que foi feito, porque a ideia era cortar e depois, de certa maneira, foi mantido, e inclusive no caso da teoria, nós tivemos aí um acréscimo de bolsa no doutorado. Então, vocês vão ver aí que no quadro que o ano de 2020, ele realmente teve uma quantidade de bolsa um pouco maior. Tanto que, se você verificar aqui, ano 2020, nós tivemos 7 bolsas CNPq no mestrado, não é?
No doutorado, nós tivemos 6, não é? E na CAPES, aí no doutorado, a gente teve um acréscimo também, que foram 14 bolsas só em 2020. Ou seja, é um ano bastante atípico. Então, nós tivemos alunos de 2017 que pegou bolsa neste momento, por conta de que sobraram bolsas. Não é algo que a gente jamais imaginou que pudesse acontecer, mas, por fim, por conta de toda a confusão que esse governo fez, não é? Nesse momento, o ano de 2020 foi uma quantidade atípica de bolsa. Agora, o ano que vem, então, teriam alguns cortes aí que pode realmente se confirmar, porque essas bolsas empréstimos, elas não seriam prorrogadas, elas na prática não teriam elas. Mas, enfim, é um pouco isso que eu queria complementar. Desculpa interromper, professor Eduardo. Imagina. Obrigado, Miguel. Eu só queria frisar que o principal problema de tudo isso é que um ponto, ou seja, algo que é muito importante no momento que a gente está organizando, seja a vida do programa, ou seja, a maneira como o programa de pós-graduação vai funcionar ao longo do tempo, seja vocês também se organizando para fazer os mestrados e doutorados de vocês, que é a previsibilidade, vocês saberem e nós sabermos que vamos poder contar com bolsas ou não vamos poder contar com bolsas, a gente pega e acaba organizando a vida a partir disso, né? Isso é que é ferido quando a gente fica com essas oscilações de tem bolsa, não tem bolsa, tem bolsa, não tem bolsa. Essa é empréstimo, não é empréstimo. O empréstimo vai durar até o ano que vem, o empréstimo não vai durar. Para vocês terem uma ideia, só para complementar essa parte do empréstimo, né? Chegou um ponto da discussão em que as bolsas de empréstimo eram simplesmente falsas, ou seja, era um número que constava. Eles diziam, sim, mas cadê essas bolsas de empréstimo? Eles diziam, não, empréstimo foi no passado. Gente, como no passado? Não, eram as que vocês tinham no ano passado, a gente passou a considerar empréstimo, e vocês não têm mais. A gente fica, como é empréstimo no passado? É um conceito louco, é um conceito alucinado. E foi assim, ou seja, esse semestre queria aqui agradecer mais uma vez aí para o Cláudio, para o Miguel, né, e pela maneira como eles lidaram com isso aí nesse semestre, porque caiu assim em cima da gente, mas caiu em cima deles também, eles que tiveram que lidar o tempo todo com isso, ver lá tudo que ia mudando o tempo todo, né? Ou seja, queria agradecer essa atenção deles, esse trabalho deles, né? Bom, ficou alguma dúvida com relação à questão das bolsas? Que é sempre um ponto, eu me lembro quando faltava mais bolsa, era um ponto principal, assim, ficava todo mundo preocupado, mas esse ano, como teve bolsa... Professor, eu esqueci de colocar uma outra informação, o professor lembra que nós enviamos aquele ofício, né, de bolsa, de complementação da prorrogação de algumas bolsas CNPq. Nós prorrogamos todas as bolsas que nós podíamos prorrogar, né, que o programa podia prorrogar, ou seja, o programa acabou decidindo prorrogar até o teto todas as bolsas de mestrado e de doutorado, ou seja, alunos que tinham encerramento de bolsas em fevereiro de cada ano, porque o programa tem essa política, né, de permitir ou de fazer com que as bolsas encerrem justamente no início da matrícula dos ingressantes em cada ano. Então, de tal maneira que todas as bolsas estavam se encerrando em fevereiro de cada ano. No caso do CNPq, como o programa iria perder, todos os programas vão perder essas cotas, né, a partir de já, né? Então, o programa acabou decidindo prorrogar todas essas bolsas no seu teto, ou seja, os alunos que tinham menos de 24 meses, no caso de mestrado, né, de bolsa, foram levados até o teto desde que o coordenador, o orientador concordasse. Né? Se o orientador concordasse, foi feita essa prorrogação. E no caso do doutorado, a mesma situação. O orientador concordando, né, o programa também prorrogou até o teto no caso das bolsas CNPq. E, além disso, o próprio CNPq, por conta aí da questão da pandemia, permitiu que houvesse uma solicitação de prorrogação de bolsas. Então, apenas um aluno, e por conta do orientador que tomou a iniciativa, que foi o professor Fábio Durão, foi feita lá uma solicitação, um ofício, né, para o CNPq para prorrogar a bolsa
de um dos orientandos do professor Fábio. Agora, mais recentemente, o aluno Maurício também fez uma solicitação, também o professor Eduardo encaminhou para o CNPq. E ontem, a novidade é justamente isso. Ontem o CNPq comunicou, né, ele não vai responder o ofício que todos os programas encaminharam, né, com os pedidos, mas o CNPq decidiu prorrogar todas as bolsas dos alunos que tiveram encerramento de bolsa a partir de 1º de maio, de 1 de maio de 2020 até 31/12 de 2020. Ou seja, quem teve a bolsa prorrogada ou em maio, ou junho, ou agora em julho, ou até dezembro, e continua no curso, esses alunos, o próprio CNPq vai automaticamente fazer a prorrogação em 60 dias. Até agora, eu não observei no sistema que foi feito com algum dos nossos alunos. Mas, como eles falaram isso ontem, a gente espera que nos próximos dias ou meses isso possa acontecer. Beleza, Miguel. Como eu disse para você, essa incerteza, ou seja, as regras vão mudando a todo momento, né? Então, a gente tá... E teve outra mudança também que veio agora, né, essa semana, do CNPq, é sobre a dinâmica nova de concessão de bolsas também. Ou seja, primeiro eles tinham falado lá, quando eles resolveram extinguir as cotas de bolsa, na verdade, a primeira notícia é, estão extintas todas as cotas de bolsa, e a partir de agora não é mais o programa que pede a bolsa, mas quem pede é o aluno, ou seja, os alunos vão ter que pedir a partir desse ano. Isso foi alterado também, porque pelo que a gente viu agora, embora o pedido seja feito em balcão, ou seja, a cada ano a gente vai ter que solicitar, pelo que a gente viu, é o programa que vai ter que solicitar a cada ano. Né? Ou seja, é uma loucura, ou seja, é uma situação que a gente já imaginava superada, que, ou seja, já era uma situação que tinha adquirido um certo contorno de uma rotina administrativa independente do governo de ocasião, né? Isso foi por água abaixo, ou seja, a gente vê que tem uma vontade de desmontagem, de destruição ali muito grande que vai alterando tudo, vai mudando tudo, né? E para pior, né? Para pior. Então, vamos ver o que vai mudar aí nos próximos meses para ver como é que a gente lida com isso. Bom, só aí está um resumo das bolsas desse ano. Então, são 4 bolsas de mestrado da CAPES, 7 do CNPq, 14 bolsas de mestrado de doutorado da CAPES e 6 bolsas do CNPq. Né? Então, no final das contas, foi isso que ficou. E queria lembrar para vocês também que há sempre a possibilidade de pedir bolsa para a FAPESP também. Né? Era sempre uma coisa que a gente pedia, ou seja, faça um pedido para a FAPESP. Eu acho que é importante que o programa tenha a bolsa da FAPESP, até porque é uma bolsa que é um pouco melhor, conta com reserva técnica, etc. Tem uma série de facilidades que as outras bolsas não têm. E era bom também porque ia liberando cota de bolsa e a gente ia podendo passar para outros alunos, ou seja, mais alunos iam ganhando. Né? Isso, se a extinção das cotas do CNPq se confirmar mesmo, não faz mais muito sentido, ou seja, vai continuar fazendo sentido no caso da CAPES, mas no caso do CNPq não faz muito sentido, porque a gente libera uma bolsa CNPq, mas essa bolsa não pode ser atribuída a mais ninguém. Né? Então, vocês vejam que até isso, ou seja, toda a maneira como a gente vinha organizando as coisas vai se perdendo. Né? Mas eu acho que é importante, ou seja, eu acho importante que vocês se candidatem às bolsas da FAPESP, né? Porque é uma bolsa um pouco melhor, uma bolsa um pouco mais... que dá um pouco mais de recursos, sobretudo para compra de livros, compra de computador, etc. Tudo isso vocês podem usar a reserva técnica. Né? Então, é importante. A duração máxima das bolsas é de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. Então, vocês lembram lá que a gente tinha aquele prazo de 36 meses para mestrado e de 54 meses para o doutorado, mas a bolsa não acompanha. Né? A bolsa não acompanha, a bolsa vai acabar antes, né? E só frisando que é contada a partir da data da matrícula inicial e não da concessão da bolsa. Né? Tanto que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo toda uma tentativa de puxar todas as bolsas para o início do ano, né, ou seja, do ano letivo, né, para justamente os ingressantes já possam receber, não fique esperando, porque a gente tem uma situação aí que ainda esse ano, em alguns casos,
estava ocorrendo, né, que é bolsa em março, bolsa em abril, bolsa em junho, etc. A ideia é que todas as bolsas pudessem começar em março, né? Por isso que a gente fez essa regra, e a gente teve toda uma regra de transição, que ainda está se aplicando no caso do doutorado, né, que tem uma maior extensão, mas a ideia é que a gente possa regularizar isso. Bom, isso talvez com essas mudanças do CNPq fique mais difícil, a gente vai ver como é que vai ficar aí ao longo do tempo. Né? Mas a ideia é essa, né? Ou seja, por isso que a data é a data de matrícula inicial. Ou seja, quem receber bolsa em junho agora, no mestrado, não vai receber 24 meses, e quem receber no doutorado não recebe 48 meses. Né? Então, só para frisar isso, vai ter um corte aí do número de meses, né, de mensalidades. Bom, só lembrar que foi também por isso que a gente não, por essa relação entre a bolsa, né, a cota de bolsa, que a gente não pôde estender também o prazo das bolsas da CAPES, né? Ou seja, já que existe a cota, a gente não pode estender, porque se a gente estender, na verdade, isso vai incidir, né? A gente vai ver, na verdade, quando que vai começar o ano letivo de 2021, né? E aí, com base nisso, a gente vai saber se vai poder estender ou não as bolsas da CAPES, né, desse ano, né? Se começar em fevereiro, março, né, não tem como haver, justamente porque a gente tem que acabar a bolsa encerrar a bolsa para poder transferi-la para os próximos alunos que estão ingressando. Né? Então, só para deixar claro isso, como é que funciona. Né? Alguma dúvida com relação a isso, a essa questão das bolsas? Então, boa tarde a todos, né? Só falar com vocês rapidamente sobre os sistemas acadêmicos, né? Falar mais um pouco agora dessa parte, digamos, mais administrativa, né? Do gerenciamento da vida acadêmica, né? De vocês ao longo do curso. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação aos sistemas acadêmicos, né? Então, a Unicamp, mesmo antes da pandemia, ela já tinha muitos dos seus sistemas todos e procedimentos feitos de maneira online, através desses sistemas, né? E isso agora acabou sendo ampliado por conta da situação da pandemia. Então, no site da DAC, né, da Diretoria Acadêmica, vocês têm lá os sistemas acadêmicos. O primeiro deles, né, é os serviços acadêmicos, que é o sistema que vocês acessam, e vocês tiveram acesso quando fizeram a matrícula como ingressantes, para fazerem a matrícula nas disciplinas, né? Nesse mesmo sistema, vocês também fazem a alteração de matrícula e a desistência de matrícula, né? Depois, o outro sistema é o SIGA, né, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento Acadêmico, que é o sistema que vocês vão utilizar para o agendamento de qualificações e defesas, né? Vocês também já utilizaram esse sistema no ingresso, quando vocês tiveram que fazer o upload dos documentos, né, da matrícula, né? Então, esse sistema também incorporou esse envio eletrônico dos documentos, e vocês vão utilizá-lo para o agendamento das qualificações e defesas. Né? E, por fim, no site do programa, né, como o professor Eduardo já chamou a atenção, né, nos slides anteriores, lá vocês têm acesso a diversas informações do programa, essas informações que nós estamos passando aqui hoje, além das disciplinas que são oferecidas, né, o quadro de disciplinas que são oferecidas semestralmente, as informações sobre o auxílio financeiro, as informações sobre a formatação das teses, informações sobre calendário escolar, catálogo, enfim. O site do programa ele é bem repleto de informações que são importantes, e a gente sugere aos alunos que sempre dêem uma olhada no site para se manterem informados lá e cientes das informações. Depois eu queria falar um pouco com vocês também sobre o regimento geral da pós da Unicamp, né? Então, os programas de pós-graduação todos eles são regidos por esse regimento geral da pós-graduação da Unicamp, que estabelece, né, todo o regramento em relação a prazos, a trancamentos, né, aos requisitos mínimos e tal. Então, às vezes, muitas dúvidas dos alunos, elas são esclarecidas com base no que está previsto nesse regimento geral, que estabelece também as normativas depois de cada programa nos seus regimentos específicos. E em relação ao regimento geral, eu queria destacar algumas informações importantes para vocês. A primeira delas é esse ciclo semestral, né, que vocês têm que ficar atentos. Então, o primeiro é
vocês têm um período de matrícula em disciplinas, né? Então, agora para o segundo semestre, vai ser aberto, a gente vai publicar muito em breve o quadro de disciplinas que vão ser oferecidas no próximo semestre, e aí vocês vão fazer a matrícula nas disciplinas, né? Seguindo aquelas regras lá, né? Que o professor Eduardo falou no início da apresentação. Depois do período de matrícula, nós temos um pequeno período, né, que geralmente são de 3, 4 dias, né, previsto no calendário escolar para a alteração dessa matrícula. Então, os alunos que eventualmente se matricularam em uma disciplina e querem alterar essa matrícula, querem incluir uma outra disciplina, ou querem excluir uma disciplina, eles podem fazer essas alterações nesse período de alteração de matrícula. Esse período acontece geralmente no início do semestre, né, nos primeiros dias de aula. Então, os alunos podem fazer essa alteração e essa alteração ela não fica registrada no histórico escolar. Então, nesse momento, vocês podem incluir disciplina, excluir disciplina, né, fazer a alteração que for necessária, e isso não fica registrado no histórico escolar. E se teve algum aluno que, porventura, tenha esquecido de fazer a matrícula no período regular, na alteração de matrícula, ele pode efetivar essa matrícula, né, fazendo a inclusão da disciplina que ele quer cursar. Passado esse período de alteração de matrícula, aí vocês têm um outro período que é o de desistência de matrícula nas disciplinas. Então, esse período é um período um pouco mais longo, né? Ele vai geralmente até o meio do semestre e permite que o aluno que eventualmente não vá mais cursar uma disciplina que ele tenha se matriculado, ele faça essa desistência. Isso é muito importante, porque se ele não faz a desistência da matrícula, ele fica matriculado e lá no final do semestre o professor vai ter que passar uma nota, né, um conceito, e isso vai trazer problemas para o aluno depois no coeficiente de rendimento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a desistência de matrícula é importante para que os alunos que não vão mais cursar, não tem mais interesse em cursar aquela disciplina que ele se matriculou, ele tem que entrar lá no sistema acadêmico e fazer a desistência dessa matrícula. Outro ponto importante é a apresentação do diploma de graduação, né? Eu não sei se nós tivemos algum caso entre os ingressantes do programa de Teoria e História Literária, mas na matrícula é permitido que o aluno apresente o certificado de conclusão do curso de graduação, né? A gente sabe que às vezes tem algumas instituições que demoram um pouco para emitir o diploma, mas então a Unicamp, né, o regimento, ele prevê que o aluno, para se matricular num curso de pós-graduação, num programa de pós-graduação, ele tem que ter concluído um curso de graduação. E ele pode comprovar isso no momento da matrícula com o certificado de conclusão. Só que ele tem que apresentar obrigatoriamente o diploma de graduação registrado. E ele tem que fazer isso antes de marcar a defesa, né? E isso é requisito para a manutenção da matrícula dele como aluno de pós-graduação. E um outro ponto importante é que a matrícula em dissertação e tese, ela é feita automaticamente pela DAC. Então, o que acontece? Depois que os alunos terminam de cursar os créditos necessários para o cumprimento do programa, ou seja, aquelas disciplinas obrigatórias, né, os seminários de orientação e as disciplinas regulares, né, ele não precisa mais fazer matrícula, né? A DAC vai matriculá-lo, né, todo semestre, e essa matrícula automática ela já passa a valer a partir do segundo semestre, né, de ingresso do aluno, na atividade de dissertação ou tese. Então, essa matrícula automática ela vai se repetindo ao longo dos semestres até a defesa. Ou seja, então o aluno só precisa efetivamente fazer matrícula, entrar no sistema acadêmico para fazer a matrícula, enquanto ele estiver cursando disciplinas. A partir do momento que ele encerrou, né, o cumprimento dos créditos, não é mais necessário que ele faça a matrícula, ele já vai estar sendo matriculado automaticamente na atividade de dissertação e tese. E aí eu queria chamar a atenção de vocês também sobre alguns pontos que estão previstos no regulamento geral, no regimento geral de pós da Unicamp, sobre situações situações que acarretam o desligamento do aluno do programa, né? Algumas situações são raras, né, no nosso caso, e outras são, infelizmente, um pouco comuns, então é importante chamar a atenção de vocês para que monitorem aí sua vida acadêmica. Bom, o primeiro ponto, esse é em relação a alunos sem diploma de graduação. Como eu falei, é obrigatória a apresentação do diploma de graduação. Então, aquele aluno que ficou devendo a apresentação do diploma, se ele teve algum problema com a universidade de origem dele, em que esse diploma não foi emitido até o momento dele marcar a defesa, né? Então, o que acontece é que, sem a apresentação do diploma, ele é desligado, né, do programa por não ter efetivamente
apresentado o diploma de graduação, que é um documento obrigatório, né? A segunda situação é, todo mundo que ingressou, né, no nosso caso, no IEL, todos os alunos ingressaram já com um orientador. Então, é obrigatório na pós-graduação que todo aluno de pós-graduação tenha um orientador formalmente registrado no sistema acadêmico, né? Só que, eventualmente, acontece, né, trocas de orientador, né? Às vezes isso pode acontecer ao longo do curso. Em geral, às vezes muda a pesquisa ou tem algum outro problema, alguma outra exigência, acaba o aluno pedindo para trocar de orientador. O que acontece aqui é que o sistema acadêmico, né, as regras, eles só permitem que o aluno fique sem orientador registrado por até 180 dias. Ou seja, se ultrapassar 180 dias e não tiver o registro de um orientador no sistema acadêmico, o sistema acadêmico vai acusar essa informação, e aí, de acordo com o regimento da Unicamp, que não permite que um aluno fique sem orientador por mais de 180 dias, esse aluno é desligado. Uma outra situação tem a ver com os conceitos que os alunos obtêm nas disciplinas, né? Então, diferentemente da graduação, em que nós temos notas de 0 a 10, na pós-graduação são conceitos, A, B, C, D e E, né? Esses conceitos, eles têm pesos, né? Esses pesos, eles são aplicados para a medição do coeficiente de rendimento do aluno, que nós vamos falar a seguir. Mas o que é importante? Os conceitos, né, o conceito D, ele é um conceito que reprova o aluno por nota. E o conceito E é um conceito que reprova o aluno por frequência, né? Então tem que tomar cuidado, porque se o aluno tirar conceito D ou E em qualquer disciplina repetida, ou em mais do que uma disciplina, ele é desligado do programa. Às vezes isso acontece por uma distração do aluno. Ele deixa de cursar, às vezes ele se matriculou em 4 disciplinas, por exemplo, e aí depois ele acabou escolhendo, né, cursar apenas 2 e deixou de cursar outras 2 disciplinas, só que ele esqueceu, né, ele acaba, por um lapso, esquece de fazer a desistência da matrícula nessas disciplinas, e ele fica matriculado. O que acontece? Quando chega no final do semestre, né, ele vai aparecer matriculado no boletim de notas do professor, o professor eventualmente vai ter que reprová-lo, porque não cursou, não fez a disciplina, né, não apresentou trabalho, não teve frequência, e aí isso vai acarretar, né, esse TD ou E em mais de uma disciplina, né, isso vai acarretar no desligamento do aluno. Então, é uma coisa também importante para se prestar atenção. Essa outra situação, essa a gente põe só para constar, mas a gente nunca teve nenhum caso no IEL, né, que é o aluno que é reprovado na segunda instância do mesmo exame de qualificação, né. Isso, em alguns programas, a gente sabe que isso eventualmente pode acontecer. No IEL, a gente ainda não teve nenhuma situação desse tipo, mas, né, a reprovação no exame de qualificação, né, uma segunda reprovação, implica também no desligamento do aluno do programa. Uma outra situação, sim, é a mais comum, né, que é aquela que o professor Eduardo já chamou a atenção em relação aos prazos, né, de integralização, que no caso agora, por conta dessa situação de pandemia, né, esses prazos foram estendidos em 90 dias, né, mas ainda assim, o aluno que excede esse prazo de integralização e não realiza a defesa de tese, ele é desligado por ter excedido o prazo de integralização. Isso acaba sendo a situação mais comum que nós vemos na pós-graduação, né, quando os alunos, por diversos motivos, enfim, né, quando não tem um cumprimento do cronograma de acordo, né, ele acaba não conseguindo defender dentro do seu prazo, ele acaba sendo desligado do programa por ter excedido esse prazo de integralização. A outra situação é o desempenho insatisfatório, atestado por orientadores CPG, né? A gente falou da manutenção da bolsa, né? Mas não só também na manutenção da bolsa, mas também na manutenção do aluno no programa, né? Se o aluno que não está cumprindo com suas obrigações com o orientador, com a entrega de trabalhos, né? Com o comparecimento às reuniões de orientação, enfim, o aluno que às vezes deixa de comparecer e não dá notícias e tal, ou quando tem realmente um desempenho que está muito insatisfatório, né, para o padrão de um curso nota 7 como o nosso, né, isso devidamente atestado pelo orientador e pela comissão de pós-graduação, isso é apresentado para a congregação da unidade, pedindo que o aluno seja, então, desligado do programa. Por fim, né,
o coeficiente de rendimento. Isso tem a ver com a questão dos conceitos que eu mencionei anteriormente, né? Então, na pós-graduação, nós temos esses conceitos A, B, C, D e E, né? Como eu já disse, o conceito D reprova por nota, o conceito E reprova por frequência, os conceitos A, B e C, eles aprovam o aluno na disciplina. No entanto, esses conceitos, eles têm esses pesos, né? O coeficiente de rendimento, ele tem um valor máximo que é de 4. O conceito A, ele tem esse peso 4. Então, portanto, o aluno que obtém conceito A em todas as disciplinas que cursa, ele vai ter o coeficiente de rendimento máximo da pós-graduação, que é de 4. O conceito B, ele tem um peso 3. Então, consequentemente, se ele obter conceito B em todas as disciplinas, ele vai ter um coeficiente de rendimento de 3. Já o conceito C, que apesar de aprovar o aluno na disciplina, ele tem um peso de apenas 2. O que acontece? Se o aluno tirar C nas suas disciplinas, ele vai ter um coeficiente de rendimento que vai ficar inferior a 2,5, que é o coeficiente de rendimento mínimo, né, exigido pela Unicamp para manutenção da matrícula de um aluno na pós-graduação. E esse coeficiente ele é calculado a partir do segundo período cursado, né, do aluno, ou seja, esse coeficiente de rendimento, você já vai ter ele apurado no final do primeiro semestre, mas ainda que você termine o primeiro semestre com um coeficiente de rendimento inferior a 2,5, você ainda pode recuperar esse coeficiente no seu segundo período cursado, né, no segundo período, no segundo semestre, ou enfim, no segundo período que você cursar disciplinas, você pode recuperar. Se ao final desse segundo período cursado, o seu coeficiente de rendimento ainda permanecer inferior a 2,5, aí você também é desligado do programa. Essa situação, ainda que um pouco difícil de acontecer, mas ainda assim, né, a gente costuma ver casos de alunos na pós-graduação sendo desligados por conta do coeficiente de rendimento. Então, isso é muito importante, por isso tem a ver com aquela questão da desistência da matrícula em disciplinas que nós mencionamos. Muitas vezes o aluno, na dúvida, se desiste ou se leva a disciplina adiante, e às vezes ele acaba sendo prejudicado depois, porque não tendo um aproveitamento adequado, ele acaba obtendo um conceito, né, que acaba depois prejudicando no seu coeficiente de rendimento e implicando no seu desligamento. E, para finalizar, eu queria falar sobre o trancamento de matrícula. Desculpa, tem alguma dúvida? Sim, tem uma dúvida da Ana Carolina aqui no chat. Pois não. Que é a quantidade limite de desistência. Se pode existir mais de uma disciplina, se pode... Pode, não tem problema, né? Não há problema. O que o aluno não pode no seu primeiro semestre de curso, no primeiro semestre de curso, ele não pode desistir de todas as disciplinas, ele tem que manter pelo menos uma disciplina, mas ele pode desistir, sim, das disciplinas todas a partir do segundo semestre, porque, como eu falei, a partir do seu segundo semestre, ele começa a ser matriculado automaticamente na atividade de tese ou dissertação. Então, imaginando que ele se matriculou lá em 2 disciplinas e ele não vai poder cursar, ele desiste dessas 2 disciplinas, vai ficar matriculado só na atividade de tese ou dissertação. No primeiro semestre, só é que isso não pode. Este ano, né, nós tivemos uma resolução específica do reitor por conta da situação de pandemia, né, que forçou com que todas as aulas passassem a ser online, né? Então os alunos tiveram que regressar para os seus estados, para suas famílias e tal. Muitos tiveram problema com a internet e não puderam continuar com os cursos. Então teve uma regra de exceção, né, para esta situação do primeiro semestre, que permitiu que os alunos pudessem desistir de todas as disciplinas. Mas não há problema e não há um limite máximo de desistência de matrícula em disciplina. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Cláudio, obrigada. Perfeito, Ana. Então, o que temos sim limite é para o número de trancamentos, né, de matrícula que é permitido para o aluno, né? O artigo 21 do Regimento Geral, ele permite que o aluno possa tirar, né, desde que tenha concordância do orientador, né, e também a aprovação da CPG, até 2 trancamentos de matrícula, né, consecutivos ou não, e esses trancamentos, eles não são computados para efeito do tempo máximo de integralização do curso. O que isso significa?
que quando o aluno tira um trancamento de matrícula, né, então aquele prazo máximo de integralização dele, ele é alterado, né, uma vez que o trancamento do semestre, aquele tempo do semestre não é computado, então é acrescido, né, o período relativo àquele semestre, de 6 meses, para o seu tempo de integralização. Mas o trancamento de matrícula, ele é um afastamento do curso, ele é uma situação em que o aluno está impedido por algum motivo de saúde, familiar, de trabalho, ou até mesmo pessoal, de dar continuidade às atividades, ele entra com o trancamento de matrícula. Ele não deve ser utilizado, né, simplesmente como um extensor de prazo, né, porque é uma situação complicada essa, porque isso afeta a nota do programa, na medida em que as agências, a CAP, sobretudo, ela não considera esses afastamentos, ela simplesmente contabiliza o tempo de integralização do aluno, quando ele ingressou e quando ele defendeu. Então, o trancamento de matrícula, ele é um recurso que deve ser utilizado pelo aluno quando, de fato, ele está com problemas para a continuidade das atividades acadêmicas, e aí ele tira. Tanto é que não é para ser utilizado como um extensor, simplesmente uma extensão de prazo, é que durante o período do trancamento o aluno não pode cursar disciplina, não pode fazer exame de qualificação, não pode defender, né? Ele tem a sua matrícula suspensa durante a vigência do trancamento de matrícula. Nós também tivemos uma situação de exceção por conta dessa pandemia, uma resolução específica do reitor, é que também alguns alunos, né, foi permitido que eles entrassem com pedido de trancamento, né, que não seria computado nesses 2 trancamentos regulares por conta da situação de pandemia. Como eu falei, pegou todo mundo numa situação delicada, as pessoas tendo que retornar para os seus estados, né, retornar para os familiares, enfim, uma série de complicadores aí. Então, a Unicamp abriu a possibilidade dos alunos entrarem com pedido de trancamento de matrícula por conta dessa situação da pandemia, que não seria computado para efeito desses 2 trancamentos de matrícula, né? Então, assim, basicamente são essas informações, digamos, mais administrativas que eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês observassem isso ao longo da vida acadêmica, porque além da parte, a parte acadêmica, óbvio, da pesquisa, é importante que vocês tenham atenção a essa parte, digamos, mais administrativa, né, de controlar a matrícula, né, ficar atentos com relação aos prazos, né, essas situações em que implicam no desligamento do aluno, para que vocês possam levar o cronograma de vocês da melhor forma e, consequentemente, defender, né, concluir as suas dissertações e teses dentro do prazo estabelecido pelo programa. Eduardo, essa parte mais administrativa, acho que era isso, né? Eu encerro essa parte por aqui, não sei se tem mais alguma dúvida, a gente pode avançar para o PED para você falar. Eu só queria frisar mais uma coisa sobre o trancamento de matrícula, que eu gosto de chamar a atenção sempre, que é fiquem atentos, assim, que se vocês perceberem que não vão conseguir dar conta de acabar no prazo, é melhor pedir o trancamento de matrícula antes de chegar no final, ou seja, não deixar chegar no fim do prazo de integralização e serem desligados, ou seja, porque isso aí evita justamente que vocês sejam desligados, né? Então, só prestem atenção nisso, né? Às vezes dá alguns probleminhas aí que a gente tem. Então, fiquem atentos a isso para não terem problema, porque depois o religamento é sempre problemático, etc. Então, é melhor fazer o trancamento de matrícula do que depois ser desligado do curso, né? Então, só isso que eu queria chamar a atenção também. Bom, o PED, né, vocês devem saber, é o programa de estágio docente, né, ou seja, aquele programa pelo qual vocês fazem o estágio de docência dentro da disciplina de um professor do programa, né, ou seja, numa disciplina de graduação, né. Vocês têm que, esses pedidos são feitos sempre no final do semestre anterior, né, para vocês fazerem estágio no semestre seguinte, né? Por exemplo, hoje a gente está fechando os pedidos de PED para o próximo semestre, né, para o segundo semestre de 2020. Esse estágio é semestral, né, e ele tem 2 formas básicas, ele é remunerado ou ele é voluntário, né? Essa remuneração se dá com base num cálculo que é feito, né, todo semestre a gente faz um cálculo diferente, né, um cálculo
a própria dinâmica do cálculo foi alterada agora para o semestre seguinte, né, porque tinha algumas distorções entre os programas, né, o número de bolsas para cada programa, então a gente tentou revisar isso. Então a gente tem um determinado volume de recursos que são concedidos um volume de recursos que é concedido pela PRPG, né? E aí a gente calcula dentro desse volume de recursos o número de bolsas que a gente vai poder conceder, né? E aí isso determina quantos estágios, né, vão ser remunerados e os outros ficam como voluntários, né? Então isso é isso que determina quem vai ter bolsa ou não, né? E aí tem uma série de critérios que cada programa estabelece, formando uma ordem de prioridade, ou seja, quem está em primeiro lugar para conseguir bolsa, etc. Né, tem uma série de condicionantes aí. No caso do programa de teoria e história literária, né, a primeira condição, né, ou seja, o primeiro ponto ali para classificação é não ter bolsa da CAPES, CNPq ou FAPESP. Claro, se todo mundo que pedir tiver bolsa, não tem problema. A gente vai, ou seja, esse critério deixa de ser determinante, né, e a gente vai indo, né, a partir dessa ordem de critérios, né. Bom, tem toda uma regulamentação do programa de estágio docente do PED, né, por essa resolução 071 de 2020, né. Ele é obrigatório, acho que é importante frisar isso também, que o estágio docente é obrigatório para os bolsistas de doutorado da CAPES, né, no mínimo um semestre, né, então vocês fiquem atentos a isso também. Quem for bolsista de doutorado da CAPES tem que ficar atento, porque tem que realizar até o final, ou senão não consegue concluir o doutorado e não consegue, sobretudo, prestar contas para a CAPES, né? Então, fiquem atentos para isso, para não deixar para o último semestre também, que é normalmente quando vocês estão mais focados na escrita, então é bom puxar isso já para o início do doutorado de vocês, né? Então, fiquem atentos a isso, né? Como eu tinha dito agora há pouco, a gente tem um calendário semestral de inscrições, que é divulgado por e-mail, mas que fica também na página, da nossa página do programa no site do IEL, né? E toda essa atividade que diz respeito ao PED, né, ela é regida por um projeto de participação do IEL também no programa de estágio docente. Esse projeto está lá no site, quem quiser ver, está tudo determinado, está tudo esmiuçado lá. Então, é só entrar no site, vocês vão lá, procurem lá os programas, a pós-graduação, procurem dentro da pós-graduação a aba lá, PED, vocês vão encontrar essas informações todas. Bom, aqui são as bolsas, né? Ou seja, nas modalidades remuneradas, né, o que a gente tem é isso. A gente tem o PED-C, na verdade era dividido em 3 categorias, PED-A, PED-B e PED-C. Né? Isso foi se alterando ao longo do tempo e, na verdade, o PED-A basicamente não existe mais hoje, né? Que era um programa que permitia a docência integral, etc., com uma série de condicionantes ali. A gente ficou agora com o PED-B e o PED-C. Né? O PED-C é o apoio docência, né, em que o aluno pode ficar com até 1/3 da carga didática da disciplina, né, sempre sob supervisão do professor, que é o responsável pela disciplina, né, e a bolsa que é concedida é uma bolsa de R$550. Né? E o PED-B, que é um PED também de docência parcial ou integral sob supervisão, né, na verdade, no nosso caso é sempre parcial, né, não tem docência integral, de 1/3 a 2/3 da carga didática também, né? Ou seja, não pode ultrapassar os 2/3 também, né, da carga didática. E é uma bolsa um pouquinho maior, que é de R$734. Né? Então, são essas modalidades de bolsa que a gente tem. Tem toda uma série de condicionantes, vocês vão ver, tem até algumas confusões que foram feitas nas últimas determinações gerais da Unicamp sobre o PED, né? Eu acho que algumas regras que complicaram um pouco as coisas. Por exemplo, a gente tem, no caso do Departamento de Teoria Literária, ao qual o programa de Teoria e História Literária está vinculado, né? Ou seja, a gente dá as disciplinas de graduação do Departamento de Teoria Literária. A gente tem uma série de disciplinas, vocês devem saber isso, sobretudo quem fez a graduação na Unicamp, né? Que a gente tem uma série de disciplinas que são as disciplinas chamadas concomitantes. Né, e algumas dificuldades foram criadas aí, porque a gente não pode registrar vocês supostamente não podem participar do programa de estágio docente em 2 disciplinas diferentes, só que, na verdade, essas disciplinas estão em sequência, né, então, aí tem toda uma combinação que vocês vão fazer com os professores, né,
Normalmente a gente, porque no fundo é a mesma disciplina desdobrada em duas ocasiões diferentes ou em duas subdisciplinas diferentes, a gente pode dizer. Né? Mas isso vocês acertam com os coordenadores, com os supervisores, ou seja, os professores responsáveis pela disciplina. Né? Mas queria frisar, então, sobretudo para quem é bolsista de doutorado da CAPES, fiquem ligados nisso, ou seja, não deixem passar a ocasião de fazer, porque isso aí vai chegar no final, vocês não vão conseguir prestar contas para a CAPES. Eventuais dúvidas? Nada? Bom, queria então reafirmar, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, né, entre em contato comigo, ou entre em contato com a Secretaria de Pós-Graduação, né, a gente está aí para isso, né. Como eu disse lá no início da reunião, né, não é a melhor ocasião do mundo para fazer mestrado, para fazer doutorado, mas, na verdade, não é a melhor ocasião do mundo para fazer nada, né, ou seja, então, no fundo, tem aquela história que é sempre um pouco falsa de que estamos todos no mesmo barco, né, mas, nesse caso, ou seja, estamos todos sob o mesmo rolo compressor aí, então, vamos tentar levar adiante na medida do possível, aí, fazer o melhor que der, né? E como eu disse, tentem aí, ou seja, a gente vai ter que recorrer nesse momento para pesquisa, biblioteca virtual, todos os PDFs que tem, LibGain, etc. Né? Eu acho que agora ficou bem claro, né? Ou seja, como a gente precisa disso, né? Como hoje não existe a possibilidade de fazer pesquisa sem isso, né? Mas fiquem atentos também a uma série de iniciativas, por exemplo, há vários bancos de periódicos, né? Plataformas de periódicos que estão disponibilizando até 100 artigos de graça, eu mesmo estou me valendo muito disso, né? A JSTOR, etc., estão fazendo isso. Então, eu acho que dá para tentar levar aí, na medida do possível, dentro dessa situação, sabendo todo mundo que é uma situação de emergência, eu acho que dá para tentar levar um pouco a pesquisa adiante aí, e tentar fazer alguma coisa, mesmo não sendo a melhor situação possível. Né? Então, eu queria dizer isso, né? Tentem fazer isso, mas contem sempre com a gente também, né? Contem com a coordenação do programa, com a secretaria e com os orientadores também. Né? Então, a gente está aprendendo, todo mundo está tendo que aprender na marra como lidar com essa situação. Né? Então, acho que se a gente ficar em contato, conseguir levar adiante isso aí, eu acho que a coisa funciona melhor. Então, Eduardo, eu tenho um recado para os alunos, né? Também, naquele dia fatídico, dia 12 de março, né, nós tínhamos programado aquela recepção para os ingressantes, em que a gente teria a apresentação dos setores, né, da infraestrutura do IEL. Então, a biblioteca, o Centro de Documentação Alexandre Eulálio e o pessoal da equipe de informática iam apresentar para vocês a infraestrutura. No fim, né, como vocês sabem, essa reunião acabou não acontecendo, e agora que a gente já tem, enfim, a Unicamp, ela ficou prorrogando, né, ficou adiando, né, inicialmente a suspensão das atividades por períodos determinados, a gente ficou aguardando para ver como é que ia ser, como é que isso ia se dar para poder remarcar essa conversa. Aí, quando a Unicamp então, decidiu então, pela suspensão por tempo indeterminado, nós conversamos com os setores e eles vão apresentar, né, fazer essa apresentação, a apresentação que eles fariam, né, naquele dia 12, eles vão fazer agora também de modo virtual. Essa apresentação vai acontecer agora na terça-feira, dia 21, né, às 14h30, e nós vamos fazer a transmissão, não vai ser pelo Google Meet, né, os alunos vão assistir a transmissão ao vivo pelo canal da pós-graduação no YouTube, né, nós já mandamos o link, eu imagino que vocês tenham recebido, né, o convite para essa apresentação, e os setores eles estão preparando, né, uma fala para apresentar a infraestrutura, mas, sobretudo, dando enfoque ao que está sendo feito durante a pandemia, né? O que pode ser consultado à distância, os recursos que estão à disposição, que podem ser consultados à distância, e como é que cada setor, né, biblioteca, centro de documentação e informática, né, está se colocando para poder atender os alunos, né, nessa situação
de distanciamento. A gente sabe que tem muitos alunos, às vezes, que têm dúvidas em relação a como fazer com a biblioteca, né, ou mesmo em relação ao centro de documentação, quem depende de pesquisas ao acervo. Então, os setores vão fazer essa apresentação, vai ter um espaço pelo chat do YouTube para tirar dúvidas, né, e esse vídeo, depois da transmissão, vai ficar disponível também para os alunos. Então, a gente recomenda que vocês assistam, né, essa live aí da apresentação dos setores, né, da biblioteca, do Centro de Documentação e da Informática, que acontece na terça-feira, dia 21, às 14h30, pelo YouTube, no canal da pós-graduação no YouTube, canal que, aliás, né, quem quiser se inscrever e ativar aquele sininho de notificações, é o canal no qual a gente tem transmitido as defesas, né? Então, a Unicamp também fez uma série de modificações em relação às suas regras, né, daquele regimento geral que eu falei, e as defesas, elas estão sendo transmitidas, né, online através do YouTube, né? Inicialmente nós estamos transmitindo pelo canal da pós-graduação, eventualmente quando tem uma segunda defesa no mesmo dia e horário, a gente está fazendo a transmissão dessa defesa pelo canal do IEL. Então, quem quiser assistir defesa, né, agora tem... esse é, digamos, um lado positivo, que é a possibilidade das pessoas ter um público maior, né, assistindo as defesas, né? Então, nós temos esse canal da pós-graduação, que foi inicialmente criado para isso, mas que agora a gente está produzindo esse conteúdo e colocando lá, né? Essa reunião que nós gravamos, né, estamos gravando, nós vamos depois editar e disponibilizar também nesse canal, e vamos enviar daí para todos os alunos, né? Então, quem teve alguma dúvida, alguma coisa, pode retomar o vídeo aqui nas falas, nos momentos das falas em que foram tratados certos assuntos, né? E nós vamos, assim que esse vídeo estiver no nosso canal, nós vamos enviar um e-mail para vocês, né, informando da disponibilização desse vídeo no nosso canal. E, para finalizar, só a parte da secretaria, é dizer que nós, da Secretaria de Pós, estamos todos trabalhando remotamente, né, cada um nas suas respectivas casas, mas nós estamos inteiramente à disposição de vocês para qualquer dúvida, né? Nosso canal de comunicação principal agora é o e-mail, né, o cpgiel@iel.unicamp.br. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, peço que enviem o e-mail para a gente está sempre ali atentos, né, a poder responder as dúvidas de vocês no mais rápido possível. E, claro, se for necessário alguma outra conversa, alguma outra necessidade que vocês, né, não queiram tratar por e-mail, mas queiram fazer através de modo virtual, pelo Google Meet, Skype, enfim, alguma outra forma de contato mais presencial, só não dá para ser por telefone, né, infelizmente, porque a gente não tem como transferir, né, o ramal no nosso sistema de ramais, ele não permite essa transferência para a residência, né? Então, a gente, infelizmente, não tem como atendê-los por telefone, mas por e-mail, né, é possível atendê-los plenamente, e, se necessário, por alguma outra via virtual, né, Skype, Meet, Zoom, enfim, o que for necessário para atendê-los, mas enquanto durar essa situação de distanciamento, de suspensão das atividades presenciais, a gente está trabalhando, né, no horário, né, de praxe da secretaria, na verdade, até muito além do que isso, né? O Miguel mesmo, nesse período, nessa confusão todas de bolsa, ele teve que trabalhar sábado, domingo, né, praticamente direto para poder lidar com isso, para a gente conseguir dar conta, mas enfim, tem dado certo, eu acho que a gente tem conseguido atender as demandas todas, né, apesar dessas dificuldades, dessa situação toda. Então, eu agradeço, Eduardo, pela oportunidade e novamente, a gente coloca a secretaria à disposição de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Então, queria mandar um abraço para todo mundo, então, já que não tem mais dúvidas, e qualquer coisa, entre em contato, né? Então, é isso. Abraço, pessoal. Até mais. Abraço aí para todos. Obrigado. Até mais a todos. Até mais. Tchau.